Bom, pessoal, então como que nós vamos medir o raio atômico de um átomo que ele esteja no mesmo período que o outro átomo? O que vai acontecer? Bom, quanto maior o número atômico, menor vai ser o raio atômico. Porque se o número atômico é grande, a carga nuclear é muito grande. E essa carga nuclear muito grande vai fazer com que o raio seja menor, porque os prótons do núcleo vão atrair os elétrons da eletrosfera. Perfeito? Então vamos aos exemplos para a gente verificar isso. Olha só, o hidrogênio e o hélio são os dois elementos que estão ali no primeiro período. O que nós vemos aqui? Nós vemos que aqui tem um próton, porque o número atômico é 1, e aqui nós temos dois prótons, porque o número atômico é 2. Perfeito? Comparando inicialmente a quantidade de camadas, os dois têm apenas uma camada, que é a camada K, porque eles estão no primeiro período. Perfeito? Então parece inicialmente que eles têm o mesmo raio atômico. Agora, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho um próton e aqui eu tenho um elétron. Aqui eu tenho dois prótons e aqui eu tenho dois elétrons. O que o núcleo que tem prótons faz com a eletrosfera que tem os elétrons? O positivo atrai o negativo, né? É uma lei colombiana da física de Coulomb, tá? Que cargas de sinais iguais, de sinais opostos, elas se atraem. E cargas de sinais iguais, elas se repelem, como um ímã. Né? O ímã, a parte positiva, atrai a negativa. E a parte positiva repulsa a outra parte positiva. Perfeito? Bom, então, o núcleo aqui, que é positivo, ele está atraindo a eletrosfera. Agora, qual núcleo que tem um poder maior de atração? O núcleo que tem apenas um próton ou o núcleo que tem dois prótons? Isso mesmo, meu querido. O núcleo que tem dois prótons, ele vai ter um poder de atração maior sobre a eletrosfera do que o núcleo que tem um próton. Então, o que vai acontecer aqui? O núcleo do hélio vai ter um poder maior de atração sobre a eletrosfera, então vai reduzir o raio atômico desse átomo aqui. Perfeito? Então, quando você tiver dois átomos que tiver o mesmo número de camadas, aquele que tem mais prótons, ele vai ter um raio menor do que aquele que tem menos prótons. Então, nesse caso aqui é um exemplo, tá? Aqui eu tenho dois prótons atraindo uma camada. Aqui eu tenho só um próton atraindo uma camada. Então, quanto maior a carga nuclear, menor vai ser o raio atômico. Mas isso só para quando você vê átomos que estão no mesmo período, ou seja, que tenham o mesmo número de camadas. Ó, esse aqui só tem uma camada, cada um deles. Perfeito? Então, como que o raio atômico está aumentando no mesmo período? Está aumentando da direita para a esquerda. Ok? Está vindo nesse sentido aqui. Então, na tabela periódica, quando você olha átomos no mesmo período, o raio atômico aumenta, vai do menor para o maior, da direita para a esquerda. Perfeito? Bom, então essa é a tendência de raio atômico na tabela periódica, tá? Quando você tem átomos no mesmo período. Tá certo? Vamos fazer uma outra comparação aqui. Então, quem que vai ter maior raio? O cromo ou o níquel? Olha só, o cromo está aqui e o níquel está aqui. Então, eles estão no quarto período, né? Parece que eles têm o mesmo raio, porque eles têm 4 camadas. Mas onde é que está o diferencial? Olha só, o cromo tem 24 prótons no núcleo e o níquel só tem 28 prótons no núcleo. Então, fazendo essa análise, o que acontece? Tem 4 camadas, parece que o raio atômico é o mesmo, né? Então, quando a gente mede aqui o raio atômico, KLMN, parece que o raio é o mesmo. Ou seja, você tem a medida do centro até a extremidade, 4 camadas. Só que tem um fator que vai desempatar isso aqui. Olha só, o cromo tem número atômico 24 e o níquel tem número atômico 28. Coloquei 30 aqui, mas na verdade é 28.
Ok? Então o que vai acontecer? Aqui eu tenho 24 prótons atraindo essa região aqui que é a eletrosfera. Aqui eu tenho 28 prótons atraindo essa eletrosfera de 4 camadas. Quem que vai ter um poder de atração maior? Quem que vai atrair mais a eletrosfera? Esse núcleo aqui. Portanto, o que vai acontecer? Olha só. Esse núcleo vai ficar... essa eletrosfera vai ficar menor. Por quê? Porque aqui eu tenho 28 prótons atraindo essa eletrosfera, ok? Então, quanto mais para a esquerda da tabela tiver um átomo, maior vai ser o seu raio atômico, porque ele aumenta nesse sentido aqui, quando eu tenho átomos no mesmo período. Perfeito? Esse sentido aqui. Então, na tabela periódica, o raio atômico tem essa tendência, tá? Numa mesma família, primeiro você olha numa família, tá? Quem está mais em cima vai ter um raio menor, quem está mais embaixo vai ter um raio maior. E quando eles estão no mesmo período, aí o raio aumenta nesse sentido aqui, tá? Então quem está mais para cá vai ter um raio maior e quem está anteriormente vai ter um raio menor. Essa é a tendência de aumento do raio atômico na tabela periódica. Na vertical, ele aumenta de cima para baixo, e na horizontal, ele aumenta da direita para a esquerda. Ok? Conforme o raio atômico, o número atômico é muito alto, o raio atômico vai ser menor. Então nós temos essa tendência para o raio atômico na tabela periódica. Ele aumenta nos grupos de cima para baixo e nos períodos da direita para a esquerda da tabela periódica. Perfeito? Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Coloque em ordem crescente, coloque em ordem decrescente de tamanho atômico os elementos oxigênio, germânio e carbono. Bom, então, digamos que você não tem acesso a uma tabela periódica, como que você vai resolver essa questão aqui? Bom, fazendo a distribuição eletrônica, tá? Então o carbono, aqui nós temos número atômico 6, quando você faz a distribuição, nós teremos um S2, 2S2 e 2P2. Ok? Aí vamos fazer aqui para outro. O outro é o oxigênio. O oxigênio, quando você faz a distribuição eletrônica de 8 elétrons, seguindo o diagrama, nós teremos um S2, 2S2 e 2P4, para dar os seus elétrons. E o outro é o germânio. O germânio tem número atômico 31. Então, seguindo o diagrama, nós temos essa distribuição aqui, um S2, depois nós temos 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, que vai dar 20 elétrons, e depois 3D10, para dar 30, e aí depois 4P1, para dar 31. Então nós temos aqui no germânio camada K, L, M e N. Ele tem 4 camadas. O carbono, você percebe que ele tem 2 camadas, a camada K e a camada L. E o oxigênio também tem a camada K e a camada L. Perfeito? Então já dá para ver qual que é o maior deles. Ok? O maior é o germânio, porque ele tem 4 camadas. Então o germânio vai ter um raio atômico de 4 camadas. Ele vai ter o maior raio atômico desses elementos aqui. Perfeito? Depois, nós temos agora aqui que verificar quem que tem 2 camadas que é maior, ou o carbono ou o oxigênio. Como que nós vemos isso? Bom, o carbono ele tem 6 prótons no núcleo atraindo 2 camadas. Então ele tem o núcleo com 6 prótons que está atraindo a eletrosfera dele. O oxigênio tem 8 prótons. Então o oxigênio tem 8 prótons no seu núcleo que está atraindo a sua eletrosfera. Então eles têm 2 camadas, mas qual que vai atrair mais a eletrosfera? O oxigênio, porque ele tem 8 prótons atraindo. Então, como esse aqui vai atrair mais, esse aqui vai ter um raio atômico menor. E esse aqui vai ter um raio atômico maior. Então, em ordem decrescente, nós temos o germânio, que é o maior.
depois nós temos o carbono, e depois nós temos o oxigênio. Essa é a ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Se ele pedisse a ordem crescente, seria o contrário, seria O, C e GE. Perfeito? Então a resposta certa dessa questão, GE, C e O, é a letra D de dado. Perfeito?